Boa tarde. Vamos dar início à mesa, a clínica, a atualidade do pensamento de Winnicott. A gente está fazendo esse evento pela Feira do Livro da Unesp. Eu agradeço principalmente a presença de todos vocês e vocês que vão assistir a gente no futuro. Então, espero que vocês aproveitem esse bate-papo. Eu estou aqui com o Sérgio Gomes, que é psicanalista, e com o Henrique Silva, também psicanalistas, que são pesquisadores da obra do Winnicott. Então, a gente tem esse prazer hoje de bater esse papo, entendendo a importância desse evento, a Feira do Livro, da divulgação científica, a divulgação da literatura, e a gente poder possibilitar isso com acesso ao público, pensando que todos os livros que estão aqui minimamente estão com desconto de 50%, né? Então, a gente acredita nesse tipo de iniciativa, a gente acredita que a leitura é capaz de transformar, e entendendo a importância também de trazer o pensamento psicanalítico para ser debatido por um público mais amplo, extramuros da psicanálise. Para começar, eu queria pedir para o Sérgio falar um pouco sobre as publicações da INM Editora e principalmente do livro que fala sobre a atualidade do pensamento do Winnicott. Tá, eu vou começar pelos Seminários Mineiros, que os Seminários Mineiros é resultante do encontro brasileiro sobre o pensamento de Winnicott, que aconteceu em 2022, na modalidade online. E esse é um encontro que já acontece há 18 anos e que a gente pensou em publicar alguns dos trabalhos que foram apresentados durante o evento, sobretudo porque o tema são dois conceitos de Winnicott, ambiente e holding. E a gente achou interessante dar continuidade a uma literatura winnicottiana sobre o seu pensamento. E aí a gente conversou com os organizadores do evento e eles acharam interessante fazer a publicação, convidamos os autores e aí 30 autores responderam a gente para publicar textos sobre ambiente e holding. Quer dizer, é um livro, acho que muito interdisciplinar também, porque vocês vão encontrar coisas sobre racialidade, gênero, conceitos de caso clínico aplicado na teoria de Winnicott, etc. Quer dizer, os autores que fizeram parte desse livro, e depois o Henrique vai falar sobre os seminários de Manauara, eles têm a ideia da pluralidade do pensamento de Winnicott para escreverem esses temas que fazem parte do encontro brasileiro sobre o pensamento de Winnicott, que a gente chegou a publicar nesse livro. A atualidade do pensamento de Winnicott, como a gente vai falar aqui nessa mesa hoje, eu tenho essa ideia de que o Winnicott é um autor mais do que atual e os conceitos que ele criou e as modificações na técnica psicanalítica que ele propôs também são aplicáveis até hoje, claro, com as devidas proporções, não só de cada país, mas de cada estado aqui no Brasil. Mas eu acho que a gente, como a Jo Gondar falou em algum outro momento, né, de uma fala dela, eu acho que a gente tem a capacidade de abrasileirar alguns pensadores que a gente se apropria, como a gente fez com o Freud, Ferenczi, e agora a gente tem feito muito também com o Winnicott. E o Winnicott tem uma tradição muito maior, por exemplo, do que o Ferenczi. Ele já está sendo visto, lido e publicado há mais de 30 anos aqui no Brasil. Então, qual foi a ideia desse livro? Nós chamarmos pesquisadores brasileiros para falar sobre o pensamento de Winnicott, cada um ao seu modo. Então, temos conceitos como reconhecimento, questão de identidade, a questão da confiabilidade que estão presentes nesse livro, uma redefinição de uma etiologia das neuroses também nesse livro, e a gente chamou, ou pelo menos tentou contratar, digamos assim, os direitos autorais para publicar 5 traduções, e a gente tem 5 textos traduzidos, um do René Roussillon, outro do Thomas Ogden, um terceiro da Jan Abrams, que faz uma retrospectiva acerca do pensamento de Winnicott, um texto de uma autora que vocês conhecem pouco, que é a Ofra Eshel, ela é israelense e vem trabalhando com os conceitos de Winnicott em Israel, e eu acho que o xodó do livro
é um texto da Deborah Lupnitz, que é uma pesquisadora inglesa, e ela trabalha com moradores de rua, e na pesquisa dela, ela encontrou alguns textos sobre psicanálise, né, aplicada aos moradores de rua, e numa troca de e-mail com a autora, ela diz, olha, eu vou conversar com você, mas eu tenho uma informação para te dar. Eu sou uma antiga paciente de Winnicott, a autora se chama Esther Gabriele, e ela diz, mas eu sou mais conhecida como a Pigle. Então, a Deborah Lupnitz, ela faz uma entrevista com a Pigle, e a Esther Gabriele começa a falar de que o Winnicott teve um erro durante toda a análise dela, que foi o esquecimento do nome próprio dela, que ficou aí, o Winnicott ficou papando mosca, e aí as autoras começam a conversar sobre isso, que é uma questão judaica, que está colocado no nome da Esther Gabriele, e aí, bom, enfim, vocês vão ter que ler o texto, porque eu acho que é muito interessante, mas o livro como um todo tem essa perspectiva. Obrigada, Sérgio. E, Henrique, conta um pouco sobre os inscritos, né, desse evento do Seminário Manauara, como é que foi o estabelecimento, porque foi no meio da pandemia, então foi todo um desafio diferente de fazer esse seminário, né? Foi sim. Obrigado pela pergunta e obrigado pela presença de vocês. Esse livro aqui, Os Seminários Manauaras, ele segue mais ou menos o mesmo padrão dos seminários mineiros. Na verdade, ele veio primeiro, né, porque ele trata direto de um evento que aconteceu em 2021 e que era para ter acontecido em 2020, e só não aconteceu porque a tradição era de encontros presenciais e em 2020 todos nós estávamos dentro de casa. Então, foi um ano que ficou em suspenso o encontro, e no ano seguinte reunimos diversos profissionais para trabalhar sobre um determinado tema, que era justamente o tema que foi pensado antes da pandemia, mas veio a calhar logo em seguida, que dizia respeito à solidão. A solidão e, enquanto um aspecto, às vezes, patológico, não a solidão mais essencial, mas a solidão enquanto uma impossibilidade de estar só, e, por outro lado, a capacidade de estar só. Ou seja, dois temas que reuniram, né, diversos autores, diversos pesquisadores, e tivemos a oportunidade, depois de 30 autores participarem da confecção aqui do livro. O tema, na época, veio muito a calhar porque, como todos devem bem lembrar, nós fomos pegos, né, um pouco de surpresa, e nos vimos muito facilmente colocados dentro de uma situação onde muitas das nossas distrações, eu costumo pensar assim, nos foram retiradas. E tivemos que nos haver com as nossas capacidades de, né, nos depararmos aí com a solidão, nos depararmos com dificuldades, mas ao mesmo tempo com capacidades que nós sabíamos talvez que nós não tínhamos, mas descobrimos que tínhamos. Eu lembro que muitos pacientes, enquanto adoeciam, por outro lado, você via melhoras significativas em alguns que até aproveitaram a pandemia para poder usufruir desse estar só, né, de escapar um pouco das pressões aí de fora. Outros já padeceram um pouco mais porque se viram sem justamente as distrações que o mundo oferece. Então, o livro é resultado de muitas conversas sobre a parte clínica, a parte teórica, né, o dia a dia que muitos colegas enfrentaram nos seus consultórios, e também, né, aproveitamos para discutir um pouco acerca desses dois conceitos que são fundamentais na obra de Winnicott também. O resultado está aqui, né, que veio em 2021, e depois, em seguida, os seminários mineiros com o tema de ambiente e holding. Né? Vou pegar um gancho nessa fala do Henrique e queria propor que vocês comentassem um pouco sobre essa mudança do setting analítico quando vem a pandemia. Então, já partindo, né, do pensamento winnicottiano ao redor da importância do setting, que a gente pudesse falar um pouco sobre como foi essa alteração. Como é que vocês perceberam isso na clínica e de que forma a teoria do Winnicott traz embasamento e ajuda a ancorar esse movimento de mudança, principalmente nesse momento que foi, assim,
muito característico e importante e para muitos psicanalistas novo, né? Porque muitos deles não trabalhavam com atendimento online. Olha, eu também, desse jeito que a gente trabalha hoje, eu nunca trabalhei com atendimento online maciço, né? Eu, na época, quando começou a pandemia, eu atendia 3 pacientes que tinham sido presenciais e que tinham viajado para outros estados ou país, e aí eu atendia 3 pessoas. De uma hora para outra, todos os pacientes, 12 horas, 10, 12 horas de trabalho por dia, a gente teve que se haver com isso. E, claro, para a gente, que eu acho que era psicanalista e trabalha com isso, foi um impacto muito grande. Então, eu tive que me adaptar. E eu tive uma sensação, como a gente falou na época, de cansaço muito grande. Então, aplicar os conceitos da elasticidade da técnica, como o Ferenczi e o Winnicott propôs para a gente, eu acho que foi um desafio, né? E eu acho que hoje, passado 4 anos, a gente está mais adaptado. Mas no primeiro ano, foi, eu acho que uma angústia muito grande. Coincidentemente, quando a gente estava pensando em fazer o livro dos Seminários Manauara, que a gente conversou, o Henrique e eu conversamos, eu apresentei um trabalho também naquela época, e era um trabalho que foi muito sofrido, porque eu tinha feito uma cirurgia, eu estava 2 ou 3 dias depois de uma cirurgia, ainda tinha que apresentar trabalho. Eu falei isso para o Henrique, cheio de dor, enfim, num pós-operatório, e ainda assim eu tinha que estar de frente para uma câmera apresentando um trabalho, e eu escrevi sobre o quê? Sobre a angústia de ficar só numa situação como essa, sozinho dentro de casa. Porque uma coisa que ninguém se deu conta é o seguinte: todos nós tínhamos um sofrimento, ou seja, quem nós atendíamos, né, estava sofrendo. Teve pacientes meus que abriram angústia, crise de ansiedade, quando não tinha nada disso. E aí, eu também estava com crise de angústia e ansiedade, e assim, eu também fazendo a minha própria análise, preso dentro de casa. Então, a adaptação foi aos poucos. Eu acho que ao final de 2020, a gente aqui ou acolá encontrou uma forma. Por exemplo, colegas atendiam pelo celular. Eu detestava atender pelo celular. Eu tinha que entender que eu queria atender pelo computador. O que é que ficava atrás de mim? O que é que o paciente lá dentro de casa ia ficar vendo atrás de mim? Em um primeiro momento, eu coloquei a minha estante de livros. Depois, eu achei isso muito narcísico. Saí, tirei a estante de livros, fui para uma outra parede, botei um quadro atrás. Quer dizer, toda uma necessidade da gente pensar no nosso setting, porque quando a gente está lá no nosso consultório, o setting está dado, é aquilo ali, né? O quadro que a gente colocou na parede, a cor das almofadas, o piso, as cortinas, é aquilo ali, não tem para onde fugir. Mas qual era o setting que eu podia oferecer também para o paciente? E eu acho que isso a gente teve que começar a pensar também. Henrique, como é que foi você? Então, eu continuo acreditando que ainda é um desafio. Eu não me considero nem um pouco ainda pronto e muito adaptado, não, sabe? A gente vai se adaptando, mas eu ainda enfrento algumas questões, porque a clínica oferecida por Winnicott, para mim, em especial, ela é uma clínica que fala muito de questões que exigem, estou tentando ser bem simples, que exigem uma presença, um contato, né, um cara a cara, alguma coisa que traga uma vivacidade. É uma clínica que fala de pacientes que me parece que precisam te olhar muito nos olhos, sentir a tua presença perto, né? E isso nos foi tirado, né, de uma forma até brutal durante a pandemia. De uma hora para outra, aqueles pacientes que tinham todo um prazer de vir ao nosso local, de apertar as mãos, de querer dar um abraço no final, ou de pegar as coisas que eles tinham já um costume de circular pela sala e tudo mais, e que a gente sabe que numa clínica de Winnicott, por exemplo, isso faz parte do processo terapêutico, não é mero adereço do consultório, não é mera decoração. Tudo isso faz parte de um conjunto de objetos que são usados pelo paciente. Eu não estou falando de um uso concreto, eu estou falando de um uso que é visual, é de cheiro, é tátil, enfim. E tudo isso nos foi meio que brutalmente arrancado pela pandemia, tanto que eu costumo lembrar, eu acho que foram alguns meses assim, meio que nocauteado. Eu lembro que eu não parei de trabalhar, mas houve uma espécie de, acho que todo mundo experimentou um pouco disso, né? Até poder emergir novamente. E quando emergiu, já emergiu dentro de um mundo assim um pouco diferente, onde
por mais que depois a gente pudesse voltar ao presencial, mas a gente já notava também que muitas pessoas já não voltavam ao presencial, né? Lembro de pacientes meus aqui, atendi ali na Bela Vista, depois, quando eu retornei de novo para São Paulo, ia em frente ali no hospital e diziam, não, deixa eu ficar por aqui mesmo, aproveitar para fazer alguma coisa. Então, o online veio para nos privar, eu acho que de algumas coisas que são ainda muito relevantes, principalmente para determinados pacientes, né? Alguns se adaptaram muito bem, nós nos adaptamos muito bem, mas eu ainda acredito que precisamos avançar. Eu acho que muita coisa ainda vai ser escrita, tem que ser pesquisada sobre esse processo transferencial que acontece e o que foi perdido ou o que pode ser ganho, né? Mas quando eu olho para a clínica psicanalítica, eu não vejo um paciente, um tipo de paciente, eu vejo vários. E para alguns eu ainda acho que o online ainda é frágil, ainda proporciona alguma coisa de uma fragilidade, né? Mas a gente está aí, pesquisando, estudando, analisando, errando muitas vezes, mas tentando aprender com os pacientes também. Ô, Henrique, uma coisa que eu estava pensando, que quando o Winnicott atendeu a Pigou, ela não podia estar presente todos os dias, como seria uma análise. Então, ao longo dos anos, ele fez pouquíssimas sessões com ela e ele foi recriminado por conta disso. O que é que seria, então, o caso da Pigou se ele tivesse o recurso do online? Ele jamais imaginou em pegar o telefone e ficar conversando com a garota ou com os pais da garota, porque a sessão era presencial. Então é bem provável que, se nós tivéssemos o recurso do online na época do Winnicott, muitos dos pacientes e muito do que a gente tinha, né, já não seria mais a descrição que nós temos hoje. E eu nunca esqueço de um paciente ali pela metade do ano de 2020, que ele chegou a falar alguma coisa do que você disse aí. Ele disse assim, Sérgio, quando é que a gente volta para o consultório, hein? Eu perguntei a ele por quê. Ele disse assim, é que eu estou sentindo falta daquele gelinho do ar-condicionado, de eu ficar agarrado às almofadas, do cheirinho do consultório, que é de uma sensibilidade única para os pacientes quando a gente oferece um lugar para eles poderem estar. Então, é desse lugar que eu acho que você está falando, né? E eu acho que a clínica winnicottiana nos possibilita fazer essa adaptação hoje, como também, por exemplo, teria feito o senhor Sandro Ferenczi, né, com a elasticidade da técnica. Se ele tivesse esse recurso do online, é bem provável que ele atendesse alguns pacientes que estavam lá nos Estados Unidos, que vinham para a Europa, Budapeste, para ele poder atender. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, talvez por uma questão geracional, o online para mim foi o meu início de carreira. Então, assim, minha primeira paciente foi uma paciente online. Antes da pandemia, bem antes, eu já atendia online, porque era uma brasileira que morava fora, e quando soube que eu estava atendendo, me convoca e fala, olha, eu gostaria de fazer análise e gostaria de fazer com você. Então, eu não tive um impacto tão grande, porque já tinha uma experiência prévia de trabalho online. E a elasticidade da técnica foi algo fundamental para poder pensar em, às vezes, os momentos em que eu precisava, sim, mostrar o corpo. Uhum. Então, me distanciar da tela do computador e falar, olha como eu estou vestida, sabe? Sim, mostrar elementos da casa, sim, trazer barulhos e coisas para a sessão, aproveitar o setting que a pessoa se colocava a favor dela. Então, se ela não estava deitada no divã, mas ela estava deitada na cama com travesseiros, era a partir dessa observação que era feita, assim. Então, de fato, ampliar o olhar a partir, né, das técnicas, né, da elasticidade da técnica que propõe o Ferenczi, que o Winnicott vai também endossar, eu acho que foram fundamentais para pensar esse novo momento, assim. Então, desde olhar a forma como a paciente ou os pacientes entravam na sessão, que tipo de roupa, se era na cama, se era no sofá, ou pessoas que queriam desligar a câmera para chorar e propor esse espaço. Então, acho que são conceitos que vão endossando muito, e a hora que a gente é mais psicanalista é a hora que a gente deixa de ser psicanalista. E eu acho que isso foi um desafio muito grande durante a pandemia, que era assim, além da nossa pandemia, a gente viveu a pandemia de 25, 30 pacientes ao mesmo tempo, né? E entender a particularidade de cada caso. Aliás, Yasmin, eu acho que esse ponto é interessante porque, pensando numa clínica winnicottiana, se é que isso existe assim, né? Mas o grande desafio, do meu ponto de vista, é fazer com que a nossa presença continue sendo, vamos dizer, marcante junto ao paciente, porque
A nossa presença, de novo, eu insisto, ela integra o processo terapêutico ali. Então, não é que ela seja impossível pela tela. E também não é uma presença imagética, não. É de alguma forma, descobrir, né, como estar presente junto ao paciente. Por exemplo, as novas tecnologias, elas têm oferecido coisas muito interessantes. Determinados pacientes que precisam, às vezes, de um acompanhamento mais sistemático, né, continuado, embora possam, às vezes, aparecer uma vez por semana, por diversos motivos, mas hoje a gente sabe que pode ter acesso a eles e eles um acesso a nós de uma forma mais rápida, mais simples, né? Existem meios de comunicação mais simplificados que possibilitam você manter uma determinada presença no paciente, realizando isso que tem aqui no livro, que se chama holding, né? Que é uma espécie de alimentar a tua presença de forma ao paciente não te esquecer, né? Então, quando a gente fala muito da clínica do Winnicott e a importância da presença, nós estamos falando de uma presença para determinados pacientes onde o outro ainda não é bem um outro e ele parece que só existe junto com você. O desafio com as tecnologias é muito grande, então, para a gente, né? É muito grande e a gente está aprendendo o tempo todo mesmo, né? Se fazer presente, para a gente não cair naquilo que era, muitas vezes, definido como sendo a psicanálise, né? Mas uma psicanálise exclusivamente, às vezes, voltada para um aspecto mais reflexivo, intelectual, de interpretação, onde, muitas vezes, o paciente nem precisava saber da minha existência dentro do consultório, porque eu estava ali atrás, né? Atrás dele no divã, ele no divã, eu por ali, e ele podia um pouco que dispensar a minha presença física. Mas numa clínica mais atual, com pacientes que carregam determinadas questões que a gente costuma chamar mais regredidas, isso é um desafio, né? Sair de trás, sair do lado e aparecer vivo ali na frente. É um desafio, mas é bom, né? Eu gosto. E eu acho que, assim, pensando nas novas tecnologias, a gente pode ter momentos de afastamento, mas, por outro lado, a gente tem momentos de conexão. Então, quando, por exemplo, vou falar algo crítico, tá? Assim, podemos ser criticados nesse momento. Quando um psicanalista começa a ter um perfil profissional e produz conteúdo em relação a isso, e está na internet, está no Instagram, está no YouTube, ele aparece, de certa forma, ele se mantém vivo para esse paciente. Ele está ali para ser acessado um pouco indiscriminadamente, porque a internet possibilita isso, mas vou propor aqui uma reflexão para que a gente pense o quanto isso também não opera a favor da clínica, o quanto isso não opera a favor da transferência. Porque eu usei essa técnica, né? Eu venho da comunicação, eu venho do jornalismo, e quando veio a pandemia eu falei, gente, eu preciso de pacientes, né? Porque teve uma evasão, eu falei, olha, precisa, né, de horários, eu preciso pagar contas no final do mês. O que eu faço? Eu falei, vou fazer o que eu fiz para todos os clientes, vou produzir conteúdo. Então, eu percebia que os pacientes, quando chegavam, quando marcavam a primeira sessão, eles vinham transferidos de uma outra forma. Apenas era diferente, assim, do que foi só uma indicação, um amigo, ou achou seu contato, sei lá, no Google, quando ele vinha a partir de um vídeo, de uma fala sua, que ele tinha assistido uma live, ele vinha transferido de uma forma diferente, né? E aí eu fico pensando o quanto isso já não opera num holding. Você está ali dando esse suporte para esse paciente, até em termos de compartilhamento de conceitos e de informações que durante uma sessão você não faria. Então, o que você oferece para além, a partir dessas novas tecnologias, pensando nesse manejo a partir de uma clínica winnicottiana? Eu acho que muda apenas o aspecto temporal e técnico da coisa. Quantos pacientes do Freud não assistiram palestras que ele fez na época lá em Viena? A própria Margaret Little, que é uma das personalidades mais conhecidas da clínica winnicottiana, ela faz uma primeira análise com o junguiano, não dá muito bem certo, tenta com a Ella Prima Sharp, também não dá certo, a Ella Prima Sharp morre, ela fica desesperada, é uma paciente borderline gravíssima, ela está assistindo uma palestra de Winnicott na Sociedade Britânica de Psicanálise, alguém chega e diz, por que você não tenta com ele? Ora, ela já conhecia o Winnicott, ela já conhecia as teorias que ele tinha criado até então. Qual a diferença disso para os dias atuais, né?
quantas lives a gente não participou, quantas lives a gente não fez, quer dizer, quantas vezes a gente não deu a cara, e aí eu me lembro disso, né? Eu tive um problema transferencial com a paciente minha, porque eu disse, olha, eu não vou poder estar presente porque eu fiz uma cirurgia. E quando eu fui atendê-la, eu estava de câmera desligada porque eu estava deitado, né? E aí, nessa primeira sessão, ela disse, mentira sua, porque eu lhe vi fazer em tal dia, né, em tal lugar, e eu digo, bom, mas eu tinha que explicar para ela o que aconteceu, que foi justamente no dia, né, que o Henrique tinha me convidado para participar dessa conferência lá nos encontros Manauara. Então, assim, mudou muita coisa, mas o básico mesmo, a gente tem a matéria-prima, como eu costumo dizer, é a transferência. E é com isso com que você vai lidar. Então, o Winnicott ele permanece mais atual, porque eu acho que ele atualiza uma série de coisas que era visto na época do início do século passado, como era visto na metade do século, na época dele, na Inglaterra, como é visto hoje aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá, na Inglaterra dos tempos atuais, e que a gente precisou se adaptar. Inclusive, a IPA teve que editar resoluções novas para que os analistas simplesmente pudessem fazer a sua clínica. Eu tinha colegas no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro que eles disseram, eu me recuso a atender online. Ah, mas isso vai passar uma semana. Passou 2, passou 3, passou 4, quando eu vi todo mundo estava atendendo online. E essa só é uma das questões, por exemplo, que a gente pode imaginar que esses autores que deixaram de legado para a gente conceitos psicanalíticos para a gente poder trabalhar na atualidade. Eu acho que esse é o desafio, sustentar a transferência para que a gente mantenha, né, essa vinculação com os nossos pacientes. Você falou da questão, né, me recuso a atender, não era uma gripezinha, né, na época, não era uma gripezinha. E realmente, né, provocou transformações muito fortes. Estava pensando aqui, né, em tudo aquilo que girou em torno desse encontro aqui sobre solidão e sobre capacidade de estar só. E como foi um período, né, em que esse conceito que é tão fundamental no Winnicott, né, essa capacidade de estar só, alguma coisa que fala, né, de recursos que nós temos que nos sustentam em determinados momentos onde nós precisamos da nossa própria companhia. E não só porque estamos sem outras companhias, mas porque nós precisamos da nossa companhia, né? Independente dos outros também. Então, se trata de uma capacidade que é uma aquisição, né? Que é uma conquista no nosso processo de amadurecimento, mas que eu vejo, e também pode ser uma grande besteira tudo isso, mas são especulações, mas eu vejo que nós estamos numa época em que essa capacidade vem sendo muitas vezes minada em todos nós, de alguma forma. Porque habitamos uma época, né, um mundo de tantos estímulos, tantas distrações, tantas demandas, tantos chamados, que quando nós estamos sozinhos, o risco é de nós não encontrarmos ninguém para fazer companhia. E aí voltamos de novo ao ciclo vicioso dos estímulos, das distrações. Eu falo isso porque uma das queixas que eu, às vezes, escuto muito no consultório é a de que só consigo descansar quando estou exausto. Bem, as máquinas quebram assim, né? Quando elas estão exaustas. Elas só param, basicamente, se não houver cuidado, quando elas estão exaustas. Mas o chato é que se tem feito muito elogio a esse tipo de coisa. A esse tipo de ansiedade que precisa ser levado a um limite, um tipo de produtividade que precisa ser mostrado no limite, um tipo de cansaço que precisa ser visto como sinônimo de uma coisa valorosa, sucesso, né? Então, isso é assustador, porque às vezes o paciente está na tua frente tentando ele próprio se convencer disso, mas os olhos dele negam, o corpo dele nega, né? A angústia, a voz trêmula dele nega. Então, é um conceito que eu acho que nós precisamos recuperar cada vez mais em cada um de nós, como pessoas, não só como pacientes, não como pessoas.
né, para que a gente possa, como eu costumo dizer, fazer mais uso também de uma coisa que eu acho muito valiosa, que é poder dizer não, eu não preciso, eu não quero. Agora não, depois. Sabe, para ver se a gente faz uma espécie de um... Ainda se usa o termo detox? Ou já é uma questão geracional também? Não sei. A gente pergunta para os jovens isso. Para os jovens. Pois é. Então, para fazer uma espécie de limpeza, sabe, onde a gente possa usufruir de um espaço que não é vazio. É um espaço de tranquilidade. Ele é vazio quando você, por não ficar de bem com a tranquilidade, você precisa do barulho e do tumulto o tempo todo. E aí a alternativa ao barulho pode ser o vazio. É perigoso. Né? Essa é uma das coisas que depois da pandemia se tornaram assim, muito nítidas para mim em vários pacientes, porque também depois da pandemia veio novamente o frenesi de se voltar com tudo agora, né? Mas eu acredito que épocas assim a gente vai encontrando alguns equilíbrios, né, para poder, de alguma forma, recuperar a saúde novamente, né? A saúde emocional. Quando você fala desse espaço, eu penso no espaço potencial que a gente estava discutindo na live na quinta-feira, né? Pensando o quanto de potência tem nesse encontro consigo mesmo, nesse mergulho em si mesmo, assim, que faz sentido dessa percepção do que te faz bem. Eu acho que a partir do momento em que a gente cada vez mais fala sobre isso, cada vez mais põe em xeque a importância de estar consigo e de questionar essa alta produtividade, é a hora que a gente pode questionar o neoliberalismo, é a hora que a gente vai questionar o capitalismo, porque, de fato, não funciona, minha gente. Isso não funciona. Não funciona porque a gente tem uma sociedade sintomática que está aí gritando. Esse discurso de meritocracia do quanto você faz, você consegue, ele é avassalador para o psiquismo. E se a gente não fala sobre isso, extramuros da psicanálise, se a gente não vai falar sobre isso para as pessoas, se a gente não está aqui numa mesa, numa feira do livro, discutindo isso com o público, isso fica dentro dos muros e fica um conceito só entre a gente, só a gente discutindo. Isso precisa extrapolar, isso precisa ir para o social. As pessoas precisam aprender a pensar sobre si, a se valorizarem, a olharem para si, fora as perspectivas do neoliberalismo, fora as cobranças de produção exageradas, porque senão não tem mudança. É uma mudança que vai, sim, de dentro para fora e de fora para dentro, é uma coisa que vai acontecer concomitantemente, e eu acredito, eu, de fato, sou esperançosa nesse sentido, eu não trabalho na desesperança de que esse mundo não tem jeito, mas entendendo também as nossas funções enquanto psicanalistas, enquanto pensadores, a necessidade da gente articular isso com o público e de falar sobre essa importância do recolhimento, do reconhecimento de quem eu sou e da satisfação consigo mesmo, né? Que é muito importante. Eu acho que quando, por exemplo, o Winnicott vai falar do verdadeiro self, né, da gente olhar para isso, imagino que tenha uma articulação nesse sentido. Eu tenho quase 30 anos de profissão como analista e há 30 anos eu estou ouvindo que a psicanálise vai acabar. Eu estava conversando com o Henrique antes de a gente começar o encontro daqui. A psicanálise não vai acabar porque, enquanto houver seres humanos e subjetividade, vai ter a possibilidade de a gente trabalhar com o inconsciente, com o simbólico e etc. Então, uma das coisas que eu acho que o Winnicott deixa de legado para a gente, sobretudo os autores relacionais da psicanálise, é que a psicanálise precisa de a análise, né, entre duas pessoas só pode acontecer se um outro for humano, quer dizer, o analista for humano. E aí a gente aprende com alguns outros autores relacionais que não funciona essa neutralidade, né? Então, uma coisa, por exemplo, que eu não sei se eu já disse a Henrique, o livro Seminários Manauara, Solidão e a Capacidade de Estar Só, a mim, como leitor, é um livro difícil, porque a maior parte dos 30 autores estão falando de situações bastante difíceis que eles tiveram que se haver durante o ano de 2020 e 2021. Né? Os seminários mineiros, muito embora tenham outro nome, Ambiente Holding, aparece alguma coisa aí, mas já aparece alguma coisa da ordem da criatividade. Onde é que o ambiente holding entra? Como é que a criatividade, a espontaneidade vai aparecer na literatura, no cinema, que é o que a Yasmin está dizendo. A gente não consegue fazer análise no vácuo.
A gente não consegue fazer análise de um outro sujeito se esse sujeito não tiver nenhuma interação humana, cultural, social, política, religiosa. E a gente vai dar conta de tudo isso, transferencial e contra-transferencialmente. A gente pode ficar com raiva dos nossos pacientes e pode dizer, olha, o meu limite é aqui para eles. E às vezes eles são muito gratos. Eu já disse para um paciente que eu fiquei com muita raiva de uma coisa que ele falou, de uma acusação que ele me fez que eu não fiz, e eu não posso provar isso, que eu não tinha feito, né? E algumas sessões depois ele fez uma reparação lá, que disse assim, olha, eu não sabia que o que eu tinha dito tinha sido tão difícil, blá, 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 blá. Quer dizer, a gente só consegue fazer análise se nós, analistas, formos humanos também, com religiosidade, com questões políticas, com dificuldades de trabalho, de excesso de trabalho. E eu acho que é por isso que a psicanálise funciona. Então, é isso que eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, com esses 3 livros que estão aqui na mesa. Eu acho que o que você fala, Sérgio, é fundamental, porque é a hora que o analista está vivo, né? É a hora que você está falando com uma pessoa. E essa isenção, essa neutralidade que se fala muito, que é esse analista praticamente papel de parede, para mim não funciona. Essa não é uma clínica que faça sentido com o que eu acredito, assim. Então, às vezes, é se colocar assim, é contar uma história assim, é compartilhar uma experiência assim, porque a gente cresce a partir da relação com o outro, né? Principalmente a gente que segue muito essa linha da relação objetal, da escola da relação objetal, a gente vê a importância das nossas relações sociais para que a gente se constitua enquanto sujeito, para que a gente aprenda o quanto em conversas com pessoas a gente não tem insights, crescimentos, o simples contato, a presença de um amigo que veio aqui ver hoje a palestra, assim, isso tudo ajuda a estabelecer, a trazer confiança. Por que não isso dentro do setting? Por que dentro do setting ter que ser um personagem? Por que você não pode ser você? É óbvio que a gente entende os limites da clínica, você não vai chegar lá e vai desabafar um problema seu com o paciente, mas às vezes é compartilhar uma história, é compartilhar uma vivência, é se emocionar. Eu tive um caso de uma paciente recentemente que perdeu a avó e a descrição dela chocou com a minha perda da minha avó e eu falei assim, pelo amor de Deus, chora aí, porque eu já não estou aguentando mais chorar aqui por você, porque está difícil. Não, isso é bom. E é ótimo. A gente descobre que a gente pode rir e pode chorar com os nossos pacientes. Eu também já tive paciente que me contou uma história específica, que eu não vou contar aqui agora, mas ela notou que a minha voz mudou e ela olhou para mim, eu estava com os olhos marejados, ela disse assim, você está chorando. Eu disse, olha, quanto tempo a gente está trabalhando aqui, você falando dessa situação há mais de 8 anos, uma das pacientes mais longas minhas. E aí ela se libera de uma coisa lá, me conta que ela pode fazer alguma coisa a partir de então, e eu fico emocionado. E aí acontece uma outra coisa 1 ano depois, eu volto a ficar emocionado, não que eu seja um bebê chorão, mas ela está falando uma coisa que alguns colegas nossos disseram assim, acabou essa história de ser analista Teflon, né? E agora a gente não tem mais o Teflon, a gente tem a panela Red Silver, é aquela que não adere de jeito nenhum, entendeu? Então, acabou essa coisa de ser uma panela Red Silver. Não, o analista bom é aquele que se mistura, respeitando a individualidade do paciente, mas que você se imbrica, você empaticamente entende aquilo ali, porque eu dou supervisão para uma pessoa específica que eu lembrei agora, que a situação que a pessoa estava contando para ela, minha supervisionando, era a mesma que ela viveu. E eu disse para ela, você só pode fazer essa análise porque você viveu isso exatamente como esse seu paciente. E isso faz toda a diferença no processo analítico. Então, a atualidade de um pensador, por exemplo, como o Winnicott, ele deixar de legado alguma coisa que era isso. O Winnicott não era uma panela Red Silver, né? Que nem existia na época dele. Ele se imbricava, ele se misturava, ele simplesmente dava conselhos. Eu acho que ele extrapolava os limites das 4 paredes do consultório. E eu acho que a gente precisa extrapolar, tá? A gente fica muito careta, porque tem muita bibliografia e a gente fica querendo seguir um monte de regra e a gente precisa ousar. Ousar faz parte do trabalho, de você tentar algo diferente, ainda que isso signifique errar. Porque quando o analista erra, ele acerta de alguma forma, porque ele dá a dimensão para o paciente do erro, ele sai do lugar da idealização. Você pode se desculpar, sim, com o paciente, falar, olha, me equivoquei, agi de uma forma que eu refleti não é boa, porque isso dá a noção da alteridade, dá a noção do respeito ao paciente, assim, promove mudanças na clínica que são fundamentais. O Winnicott falava, você precisa amar seu paciente.
amar e odiar, porque você vai odiar, né? E eu acho que isso é fundamental, assim, é importante que a gente também, enquanto profissional, entenda que existem casos que não são pra gente. Eu brinco que se o santo não bater, eu não pego o caso. Eu indico, eu repasso, porque precisa fluir, você precisa sentir, é da ordem do sentir com. Esse assunto flui com a minha história, esse assunto ele vai fluir, eu vou conseguir dar cabo disso, entendendo também os nossos limites. E tem casos que a gente descobre que a gente não tem mais como continuar. E a gente simplesmente barra que o nosso limite diz, olha, daqui eu não consigo passar com você. Não sei se vocês estão lembrando ou sabem, mas hoje era o dia do aniversário de Winnicott, né? 128? 128. 128 anos. Quando eu fiz a minha formação em psicanálise, foi muito raro ler o Winnicott, porque foi uma formação um pouco mais clássica e tal. E depois eu descobri que clássico era um pouco sinônimo de chato também. Porque se tem uma coisa que eu respeito muito e digo para os profissionais, às vezes alunos, às vezes supervisionandos, é que nós não estamos aqui para escolher autores prediletos, né? Nós estamos dentro de um processo de formação, de ensino, de profissionalização, onde nós vamos nos identificando. Quando eu entrei em contato com a obra do Winnicott, era como se houvesse, de fato, um conhecimento prévio meu sobre ele. Mas eu nunca tinha lido praticamente nada dele. Mas a leitura fluía, era facilmente apreendida. Né? E depois eu fui descobrindo com o tempo que, na verdade, estava rolando um grande reencontro, né, com alguém que falava e pensava de um jeito que você também se comunicava. Existem autores que exigem muito, às vezes, da nossa capacidade de reflexão. Sabe aqueles autores que na faculdade a gente leva o livro debaixo do braço para tudo quanto é lugar, enquanto não virar a página, enquanto não entender, a gente não vira a página, anda com ele para cima e para baixo. Por quê? Porque tem um raio de um conceito ali que não é traduzido para a gente. Mas o Winnicott, eu não sentia essa dificuldade conceitual. Por quê? Porque ele exigia de mim uma outra coisa, que talvez fosse difícil para outras pessoas, mas para mim não era tanto, que não é uma apreensão do conhecimento pela reflexão, é pela sensibilização. Você lê um parágrafo e você para introjetar esse parágrafo, para pensar sobre ele. E você o recria, porque você o encontra dentro de si, na tua história, nos teus pais, na tua família, né, nas tuas vivências. Então, o que ele escreve, eu costumo dizer, não é só teoria, é muito mais. Ele escreve sobre você, de alguma forma. Então, um dos conceitos centrais na obra dele talvez seja o de amadurecimento. Né? Ele fala de um processo de amadurecimento. E amadurecimento, só ligando com o que a gente estava falando, não é uma coisa que se faz segundo um manual, embora muitos pais cheguem desesperados no consultório. Tem um manual de como criar um filho aí? Eu sei que isso é uma fantasia de todos nós, mas não existe. A gente sabe que não existe. Amadurecer é amadurecer junto às pessoas, humanos. Né? Amadurecer, eu preciso do outro. E a clínica atual, se tem uma coisa que eu posso falar acerca da atualidade do pensamento do Winnicott, é que, embora ele tenha escrito isso há 50, 60, 70 anos atrás, ele está falando de um tipo de amadurecimento que hoje nós carecemos. Porque as mudanças nas configurações familiares, nos ambientes escolares, os ambientes de cuidado, eles estão se tornando escassos, pobres, enfraquecidos. As pessoas estão carentes no seu amadurecimento de relações. Então, se tem uma coisa na teoria do Winnicott que eu acho extremamente atual, dentre outras, é que ele nos pede para sermos humanos e vivos junto aos pacientes. E isso é uma das maiores demandas atuais na psicanálise. Quem procura a psicanálise não procura, geralmente, um beabá, não procura um roteiro ou um guia. Está procurando uma outra coisa que só vai ser encontrada se ela tiver alguém na frente dela com quem ela possa
fazer um trabalho que parece que é a dois, mas é mais misturado do que a gente imagina. Então, existe aí um processo de amadurecimento. E voltando ao que eu estava pensando, quando eu o conheci, eu confesso que tudo começou a fazer mais sentido. E, a partir dali, a clínica, o trabalho se tornou um pouco menos exaustivo, a esperança se tornou um pouco mais forte dentro do consultório, o olhar sobre os pacientes se tornou um pouco mais inteligível por tudo que ele nos pede para olhar para o paciente, né? Então, tem uma atualidade nele que eu acredito que é muito importante, que é o de nós voltarmos a falar de um processo de amadurecimento, ou começarmos a falar de um processo de amadurecimento que não dispensa o ser humano. Embora a gente saiba que as grandes empresas de tecnologia estão aí ansiosas para nos substituir, né, com programas que já fazem processos terapêuticos, isso ou aquilo. Mas eu acho isso uma grande tentativa, tudo bem, mas quando eu olho para o futuro, eu sempre vejo, aliás, eu sempre vi em todos os filmes sobre utopias ou distopias, um lugarzinho lá no subsolo, no subterrâneo, onde habitam alguns humanos. Se você prestar atenção, todo filme futurista tem um subterrâneo, geralmente atacado, né? Atacado para ser extinto, mas ele sobrevive. O humano sobrevive. E ele sobrevive. A nossa contribuição para a sobrevivência do humano é nos oferecer enquanto humanos também. Do contrário, o processo terapêutico passa a ser um processo que não é de amadurecimento. Ele é de performance, de produtividade. Ele pode ser outras coisas. E eu também não estou tirando o valor disso, mas eu estou dizendo que, para a angústia, isso não resolve. Para a angústia, não. Quando você fala isso, eu fico pensando em algumas coisas. Uma delas é uma fala muito clássica do Winnicott, que eu acho que é a epígrafe do Brincar é a Realidade, que é: eu agradeço todos os meus pacientes que me pagaram para eu aprender. Então, é um processo de uma relação de amadurecimento dos dois lados, né? Você também aprende, você também amadurece essa relação com o paciente, você também constrói essa relação de confiança e é mútuo, assim. Eu tenho dito que qualquer pessoa que trabalha com sofrimento humano, é exigência do nosso trabalho nos tornarmos alguém melhor, porque a gente está lidando com a dor e o sofrimento do outro. Então, é fundamental que você seja alguém melhor. Então, isso só acontece quando a gente morre também, né? Porque isso a gente vai aprender até o resto da vida. Mas é fundamental que o analista consiga aprender com o sofrimento humano para ele simplesmente melhorar como ser humano. Sim, sem dúvida, sim. E é muito rica essa troca. Cansei de ter, sei lá, semanas que eu falei, gente, essa semana, ao mesmo tempo que foram sessões incríveis, eu saí muito modificada, porque são pacientes que falam frases e você fala, essa frase é exatamente o que eu precisava ouvir nesse momento. Ele só não sabe disso, né? Mas é isso, assim, e trazer essa dimensão. Inclusive, já falei sobre isso para os pacientes, assim, tipo, olha, vocês já falaram coisas para mim que foram muito relevantes. E eu acho que tanto o Ferenczi quanto o Winnicott, eles são pesquisadores que autorizam a prática clínica. Então, quando eu entro em contato com as teorias deles, e obviamente eu não tenho os 30 anos de experiência que tem o Sérgio nem o Henrique, eu sou bem recente na psicanálise, deve ter uns 10, 11 que eu estou nesse meio, você tem uma autorização da sua clínica. Você fala, olha, está aqui na teoria aquilo que eu fazia por intuição, que eu acho que é quando você fala sobre a facilidade de entrar em contato com o conteúdo de um autor. Isso está em mim. Isso é meu eu, alguém escreveu, eu não sabia que já tinham escrito, mas é o meu eu que eu estou lendo aqui. Plagiaram. Plagiaram você. Então. E sobre essa questão do entrar em contato com o sofrimento, eu lembrei de uma supervisionanda que disse assim, eu preciso aprender mais sobre o sofrimento para trabalhar melhor com meus pacientes. E aquilo não entrou bem aqui, né? Eu disse para ela, me repete, e ela repetiu. Eu disse, não. Eu sei que tem muito livro que fala sobre o sofrimento, mas lembra dos teus. Lembra dos teus. Todos nós sofremos. E não é de hoje. Faz muito tempo que nós começamos essa trajetória. O que não quer dizer que a gente esteja mal por isso. Quer dizer que nós somos humanos. Eu costumo diferenciar
essa coisa do sofrimento como um poder sofrer. Poder sofrer. Eu posso sofrer. Eu posso ficar triste, posso ter raiva, eu posso sofrer. O que eu não posso, e não é legal, talvez seja desesperar. Entrar num estado de desespero, onde talvez o caminho seja só o pânico, ou a ideia de morte. Mas o sofrimento, lembra do nosso, lembra do de cada um, e aí você vai conseguir, né, um processo muito mais forte de identificação com as tuas pessoas que estão ao teu redor, com os teus pacientes. Sofrimento não é o nosso alvo a ser atacado, né? Eu diria até que para muitos fins de análise, poder sofrer, para mim, já está bom. Vai viver agora. Você já sabe sofrer. Você já aguenta sofrer. E não só com pacientes, né? Nas nossas relações. Porque quando a gente tem a noção do nosso sofrimento, a gente também tem a noção do sofrimento do outro, né? Quando a gente consegue perceber que dói na gente, a gente também consegue reconhecer essa dor no outro e respeitar essa dor no outro e não vira uma competição de dor. Não virar a minha dor é maior que a sua, né? Dói para mim, dói para você também. E o que a gente faz com isso, né? Agora, só um complemento à fala do Henrique e da Yasmine. Vocês não pensem que essa é uma clínica fácil, que é muito mais fácil fazer isso do que outras perspectivas clínicas psicanalíticas. Muito pelo contrário, é uma clínica super exigente que a cada dia... Por isso que a gente tem que dar um intervalo de um paciente para o outro para a gente poder se recuperar. Então, é uma clínica que exige muito. E uma outra coisa, eu sei que existem algumas abordagens psicanalíticas que as pessoas se escondem por detrás da técnica. Ora, para mim, se você põe a técnica em primeiro lugar, vale mais a técnica do que o paciente. Se você coloca o paciente em primeiro lugar, não importa a técnica que você vai fazer. O paciente diz para a gente qual técnica a gente vai usar com ele, dentre as centenas que existem das técnicas psicanalíticas. Então, se a gente começa a aprender isso, eu acho que o processo analítico do paciente vai ficar muito mais interessante e aí sim a gente tem condições de aprender com ele e aprender sobre sofrimento. É estudar para esquecer na hora de atender. Você estuda e esquece na hora de atender e vai no fluxo das associações livres do inconsciente. Mas antes que o Bruno mate a gente queria abrir para perguntas da plateia. A gente tem alguns minutos. Então, se alguém quiser fazer pergunta, o Bruno está com o microfone ali e vai passar para vocês. Vou começar, pessoal. Vocês me ouvem? Uhum. Vou abrir aqui a conversa, que eu conheço todo mundo, sou cara de pau, então fica mais fácil. Bom, primeiro agradecer, Sérgio, Yasmine e Henrique, pelas falas tão importantes e postas de maneira tão simples, não simplórias, mas simples, para a gente poder acompanhar um pouco desse pensamento de vocês acerca dos livros e da atualidade do pensamento do Winnicott. Eu fico pensando que talvez seja interessante se vocês pudessem falar sobre duas coisas que o Winnicott traz muito fortemente também, que eu acho que estão abarcadas nesses livros. Talvez seja uma oportunidade para desenvolver isso um pouquinho mais. Então, acho que pegando um pouco do gancho do Henrique, quando ele fala da solidão, do Henrique dos seminários Manauara, quando ele fala da solidão, tem algo do Winnicott que é a possibilidade de estar só na presença do outro. Eu acho que esse é um conceito precioso, que é próximo à solidão, mas não é a mesma coisa, e talvez atravesse o que você está trazendo para a gente. Henrique, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí uma pergunta mais ampla, se interessar a vocês, eu acho que também um outro conceito muito importante do Winnicott, que aí reverbera, acho que diretamente nas questões da atualidade do pensamento winnicottiano, tem a ver com o conceito de experiência. Também acho uma palavra importante da gente trazer aqui, porque a gente estava falando sobre o que o paciente busca, como o analista se coloca. É uma clínica feita a 1, a 2, a 3, a quantos, né?
Mas, de qualquer forma, eu acho que sobre a solidão, sobre o holding, sobre a atualidade, sobre qualquer aspecto, o Winnicott traz para a gente a ideia de experiência como algo transformador por si só. E aí, acho que é uma pergunta que atravessa tudo isso que vocês estão falando, e se vocês pudessem dar uma rodada aí sobre isso, eu agradeceria. Eu acho que Camila, essa questão da experiência, ela é tão fundamental, e que bom que você traz, porque isso me faz pensar que é uma grande bobagem, às vezes. Aliás, eu também posso estar falando uma grande bobagem, mas enfim, vamos lá. Mas é uma grande bobagem, às vezes, a gente ficar tentando entender o que é a psicanálise. A, no singular. Né? Porque se a gente ficar nessa, a gente isso é um passaporte para a paranoia, né? Porque nós vamos tentar começar a ficar discutindo sobre técnicas, sobre teoria, sobre escolas, e daqui a pouco a gente está torcendo, né? Está criando fã-clube de autores, isso e aquilo. E isso vira uma grande bobagem, às vezes, porque a psicanálise ela é uma proposta terapêutica que vai ter que se construir, e tem se construído, a partir das demandas e necessidades dos pacientes. Ponto. E tem mais, ainda tem um fator histórico nisso tudo, né? Social, histórico. Se você olha para 100 anos atrás, você consegue entender o consultório de um jeito. Se você olhar 60, 50 anos atrás, de outro jeito. Hoje, de outro jeito. Por quê? Porque simplesmente as coisas mudaram? Não, a subjetividade humana, ela se configura, ela se arranja de jeitos específicos. Tem épocas que eu acredito que são propiciadoras de um tipo de adoecimento específico, por exemplo. Por que hoje em dia existe uma quantidade absurda de crianças autistas? Por que hoje em dia existe uma quantidade absurda de crianças com hiperatividade? Assim, exemplos. Por que hoje tantos adultos estão entrando em pânico, exaustão, burnout? Mas tudo isso sempre existiu. Tá, tudo bem, mas existe muito hoje. Mas tudo bem, existe um excesso de diagnóstico. Existe, mas não dá para eliminar o fenômeno. Vivemos uma época propícia também a certos tipos de adoecimentos. É natural, então, que a gente se esforce para construir uma psicanálise ajustada, teórica e tecnicamente, a essas subjetividades. Isso é uma tarefa de cada profissional. Terminou a formação, entrou na clínica, vai se deparar com a realidade, não é? Aí esquece tudo porque vai ter que se deparar com a realidade. Então, a experiência, Camila, que você fala, eu acho que entra muito em cena nos tempos atuais, porque durante muito tempo nós tivemos muitos pacientes que nós tratávamos a partir da recuperação de fantasias inconscientes, questões ambivalentes de agressividade, relacionais. E isso sempre foi o grande pano de fundo da psicanálise. Os filmes estão aí, as peças de teatro falam disso. Mas, de uns tempos para cá, nós estamos chegando e recebendo pacientes que pouco falam, pouco associam, pouco constroem reflexões e insights, pouco rememoram ou lembram das suas infâncias, alguns dizem nem lembram de nada. Então, esse paciente que um dia já foi tratado, talvez, com certo até desdém, esse não é analisável. Não é analisável porque o raio da psicanálise se prestava a um tipo de tratamento. Então, é preciso ampliar esse negócio. Aliás, o Winnicott dizia uma coisa muito interessante e bonita. Onde você experimentar uma sensação de fracasso com o teu paciente, o problema não é do paciente. O problema é dos limites da tua teoria, os limites da tua técnica. Nós é que temos que nos virar. Então, não vale mais aquele negócio de isso é resistência, isso é má vontade. O analista sempre está certo. Não, é pelo contrário. Então, a experiência fala de um lugar na terapia, hoje, que fala de o paciente que muitas vezes não está amadurecido o suficiente para trabalhar suas fantasias, trabalhar suas questões de desejo, trabalhar suas questões edipianas, clássicas. Ele precisa ainda constituir-se como ser humano, como pessoa. Ele está precisando quase literalmente de pai e mãe. Assim, estou jogando bem para o chão. Ele está precisando quase que literalmente de
pessoas que o ajudem a completar ou começar um processo de constituição. É como se o antigo paciente, ou tradicional paciente, fosse uma criança edipiana, e hoje estão chegando crianças no desmame, crianças que são bebês de colo. E agora? O que fazer? Deixa ali na incubadora até virar edipiano e aí eu posso tratar? Não. A gente observa os bebês. Exato. A gente vai ter que fazer algo com esses bebês que chegam, ou com essas crianças que estão desmamando. Eu estou falando de crianças e bebês na faixa dos 40, 50, 60. Tá? Talvez seja o Palmeiras já chegando ali no estádio. Tá? Palmeiras, Santos não vem hoje. Não. Então, precisamos fazer algo por esses bebês e por essas crianças. E aí o território, Camila, da nossa maior ajuda, talvez, com esses bebês e crianças que chegam, seja o da experiência. Porque a experiência é o que permite a pessoa experienciar uma relação com o mundo a partir de si mesma. É isso que nos constitui. A clínica winnicottiana ela é muito propiciadora para isso. Né? Outras têm as suas dificuldades, mas até por ele herdar muito do conhecimento diferente sobre uma clínica de revitalização, né? Ele avança nesse território onde a criança edipiana ainda não surgiu. Ainda não surgiu. Por isso é que a gente diz, as questões edipianas continuam sendo fundamentais à psicanálise, mas muitos adoecimentos começaram a surgir antes, bem antes. E nós precisamos estar atentos a isso. Do contrário, vai ser sempre culpa do paciente, ele não está amadurecido para receber o tratamento adequado. Aí a gente passa a vergonha. Eu vou precisar encerrar, porque assim, a produção já está enlouquecida aqui por conta do horário. Acho que amarrando um pouco o que você falou e pegando o gancho da brincadeira que eu fiz, pensando nesse estar sozinho na presença de alguém e a experiência, eu complementaria com isso, observar. Eu acho que é o sentir com e observar. Porque ainda numa fala que é apenas um descarrego do que aconteceu na semana, se observa muito. E essa sensibilidade é muito potente. E eu acho que esse é o nosso desafio, assim, estar flutuante nessa observação. Menos ligada à história literal do que ele está contando e às nuances, e sim as nuances. É pensar no balbuciar do bebê. Né? Então, quais são aqueles gestos? E é um pouco o que eu faço. Eu olho o bebê no meu adulto. Né? Eu não atendo crianças, eu não atendo adolescentes, eu atendo só adultos, mas eu estou o tempo inteiro observando esse bebê. Então, de que desamparo é esse? Porque, de fato, hoje em dia a gente tem demandas muito arcaicas, de questões que vieram muito primárias. Então, o que está por trás disso? Você quer complementar, Sérgio? Não, só uma coisa que eu acho que o que muda na experiência da análise é o encontro entre duas pessoas. É isso que vai mudar o outro, é isso que a gente vai chamar de, entre aspas, cura, né? De uma melhor satisfação da vida, de uma possibilidade de fruição da vida. É o encontro dos dois lá dentro do set. Só isso. Gente, obrigada. Desculpa não poder ter mais perguntas, mas é isso. A produção já está aqui atrás da gente falando, acabou, já passou, estourou o tempo. Agradeço, Henrique, agradeço, Sérgio, agradeço a Feira por esse espaço que a gente possa debater. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode seguir a conversa nos bastidores. Obrigada, gente. Obrigada.